Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia e seja bem-vindo a Jardim Secreto SMR. Hoje, o nosso vídeo vai ser contando algumas curiosidades bíblicas. Já tem a parte 1 desse vídeo aqui no canal e hoje eu vou dar mais algumas curiosidades. Você sabia que a Bíblia foi escrita em um período de 1500 anos, ao longo de um período de 1500 anos, e por aproximadamente 40 autores diferentes. Imagine um livro que sua produção foi durante todo esse tempo, e com todas aquelas conexões e referências e relações. E tem pessoas que não acreditam. Então, a Bíblia completa foi traduzida para 724 idiomas em 2023, até 2023. Você já parou para ler sua Bíblia? Se você pega sua Bíblia e ela tem 1000 páginas, sem contar notas de estudo, e que você leia uma página a cada 5 minutos, você levaria 84 horas, ou pouco menos de 3 dias e meio, para lê-la toda. Então, talvez você já tenha lido vários livros do começo ao fim, mas será que você já leu o livro mais importante que existe, do início ao fim também? Os 10 mandamentos tinham escrita em ambos os lados. Cães são mencionados 41 vezes na Bíblia e gatos nunca foram mencionados. Dalila não cortou o cabelo de Sansão. Isso você pode ler lá em Juízes 16, 19. Se você ler, comenta aqui quem realmente cortou os cabelos de Sansão. E falando nele, ele usou uma queixada de um jumento para matar 1000 homens. O único barco mencionado pelo nome da Bíblia é Castor e Pollux. Isso se encontra lá em Atos 28, no versículo 11. O rei com o maior reinado foi o rei Manassés, que teve o reinado mais longo, com 55 anos. Você encontra isso em 2 Reis 21, versículo 1. E falando de reis, o rei mais jovem na Bíblia foi Joás, que ele se tornou rei aos 7 anos de idade. E Zimri foi o rei com o reinado mais curto da Bíblia, que durou apenas 7 dias. Gênesis nunca disse que Adão e Eva comeram uma maçã, então só que era um fruto. Então a história de que era uma maçã é mito. E falando em maçãs são mencionadas 3 vezes na Bíblia. E as macieiras são mencionadas também 3 vezes.
E se você conhece a expressão menina dos seus olhos, que está em Deuteronômio, Salmos, Provérbios, essa palavra vem de maçã, que é Ishon em hebraico. Isso na verdade significa pupila. Agora, mais algumas. Foi a primeira pessoa que Deus matou por ser má. E Lameque foi a primeira pessoa registrada na Bíblia a praticar a poligamia. Em Gênesis 4:19. Eu espero que você esteja se sentindo inspirado a ler sua Bíblia. Quer dizer, falar isso depois dessa curiosidade em específica não foi um bom momento, né? Enfim. Deus foi quem fechou a porta da Arca de Noé. E 4 criaturas foram enviadas como parte das 10 pragas contra o Egito: rãs, piolhos, moscas e gafanhotos. Davi guardou a armadura de Golias na sua tenda depois de derrotá-lo. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. O primeiro mártir cristão foi Estevão. Está registrado lá em Atos 6. E o primeiro apóstolo a ser martirizado foi Tiago. Você sabe qual foi a primeira cor a ser mencionada na Bíblia? A dica tá aqui, ó. Verde. Em Gênesis 1:30. Josué capturou 31 reis. Você sabe quem é a pessoa mencionada mais vezes na Bíblia depois de Jesus? E claro, do nome, né, de Deus. Mas uma pessoa. Você sabe? Davi é mencionado 1139 vezes e fica atrás apenas de Jesus. Agora, a mulher mais mencionada da Bíblia. Quem sabe? Não é Maria. É Sara. Ela é mencionada 59 vezes. E depois de Sara, a mulher mencionada mais vezes é Raquel. Agora, a primeira pessoa que é mostrada cantando na Bíblia é Miriam, em Êxodo 15. Você conhece o apóstolo Paulo, certo? Você sabe quem foi o mestre do apóstolo Paulo? Foi um importante membro do Sinédrio, chamado Gamaliel.
Então ele teve uma formação nas escrituras do maior calão do judaísmo. No Novo Testamento existem 6 Marias. E havia um homem com 6 dedos nas mãos e 6 dedos no pé, que é mencionado em 2 Samuel 21. Na Bíblia, 2 homens nunca morreram, que é Enoque e Elias. Assim, se acredita que o livro de Jó foi escrito entre 2000 e 1800 a.C. Isso se encaixaria cronologicamente em Gênesis e talvez, possivelmente, antes do dilúvio. Existe um livro na Bíblia em que Deus não é mencionado, que é no livro de Esdras. E todos os versículos bíblicos que Jesus usou contra Satanás enquanto eles estavam no deserto são do livro de Deuteronômio. E tem gente que diz que o Velho Testamento não tem importância ou não tem valor. Quem fala isso não tem a menor noção de nada, para falar a verdade. Palavra por palavra, Lucas escreveu mais do Novo Testamento do que Paulo, se contar em extensão ou por palavra. Belém significa casa do pão. E Amém significa assim seja. Hosana significa salva agora. Maná significa o que é isso. Por isso que é o nome. Maná em hebraico significa o que é isso. Porque foi como os hebreus reagiram quando eles viram o maná. Quando o rei de Nínive, depois do alerta de Jonas para a cidade, para se arrepender, quando ele ouviu isso, o rei chamou o povo a um arrependimento, e até os animais deveriam jejuar e ser cobertos com panos de saco. No início do livro de Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 30.000 camelos, 500 bois e 500 jumentas. E após a aprovação dele, no final do livro, ele possuía 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois e 1.000 jumentas. Só um pouquinho, né? Só umas coisinhas. E no final do livro de Jó, quando Deus restaurou tudo que ele havia perdido, Deus lhe deu 7 filhos e 3 filhas. E são dados os nomes dele, das 3 filhas, que são Jemima, Késia e Keren-Hapuk. Mas não são dados os nomes dos filhos. Não sei porquê. Há aproximadamente 125 animais mencionados na Bíblia. E Jó disse que a sua esposa achava que ele tinha mau hálito.
em Jó 19:17. Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 canções. E uma curiosidade também é que a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. Os egípcios desprezavam pastores de ovelhas. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. O próprio Deus sepultou Moisés e ninguém sabe onde. Está em Deuteronômio 34, 5 e 6. Jacó teve 12 filhos, mas também teve uma filha chamada Diná. Jerusalém já foi chamada de Jebus em Juízes 9:10 e também já foi chamada de Salém. Então, Jerusalém já teve esses nomes anteriormente. Essas são algumas curiosidades que eu tinha para hoje. Ainda tem muito mais que posso continuar fazendo novas partes de vídeos para contar novas curiosidades. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, seu like e te vejo no próximo.